Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. Sabe, deu para repousar bastante e esse repouso é para as forças renovadas para toda a semana, até domingo. Temos combustível, temos que nos esforçar. Combustível suficiente para os próximos 6 dias. De hoje até domingo, até sábado, até segunda-feira, 7 dias. Mais 7 dias de guerra, sem poder repousar. Começa aqui mais uma outra semana, uma nova semana de trabalho com Deus. Eu preguei ontem na reunião dos servos o segredo para não retroceder, para não desfalecer na caminhada, é trabalhar com Deus. O Emmanuel, nos dias da sua carne, provou isso a nós, que trabalhando com o Pai, porquanto também o Pai continuava a trabalhar, então ele prosseguia a marcha em direção ao alvo. Paulo, o imitador de Jesus Cristo, fez o mesmo. Prosseguia para o alvo, isto é, caminhando, tendo esquecido tudo que teria ficado para trás, e tinha um objetivo, ou então um alvo a alcançar, que era a sua soberana vocação. Mas hoje não vim falar disso porque esta reunião é dos servos, nem tão pouco somente para os filhos de Deus, mas todos estão aí, os peregrinos estão aí, os forasteiros estão aí, estão todos os povos da terra. Estão aí os judeus, estão aí os gentios. Os judeus espirituais e os gentios espirituais. Estando aí os dois povos, judeus e gentios, então eu preciso pregar também para os dois povos, principalmente para os gentios. Porquanto os judeus temos reuniões especiais, específicas, fonros, meramente para eles, não somente para eles, mas porque são reuniões fechadas, são poucos os gentios que têm entrado nessas reuniões, mas aqui é uma reunião aberta, então é uma oportunidade, é uma casola, é um momento para evangelizar os gentios, para ver se possamos alcançar, arrebatar muitos deles no fogo, livrando eles da ira de Deus. Chegaram até Jesus os quais? Os príncipes do povo, aliás, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Não, escuta muito bem. Chegaram até Jesus os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. Este grupo de pessoas existiram ontem em Israel, até os dias de Jesus Cristo. Eles estavam aí. Não digo que já terminaram, continuam lá em Israel. Mas naquele tempo, quando Jesus apareceu pregando o reino dos céus, esses príncipes dos sacerdotes e os escribas e também os anciãos eram os três elementos
que afrontavam, que se opunham ao ministério de Jesus Cristo. Ok? Quem eram os príncipes dos sacerdotes? Eram os líderes dos sacerdotes. Nós sabemos que os sacerdotes hoje, especificamente, são os pastores. Podemos considerar. Apesar que hoje todos os cristãos são sacerdotes, mas nós temos aqui os líderes dos sacerdotes. Então podemos considerar os pastores, os líderes das igrejas. Temos aqui, hoje, os escribas são os mestres que pregam a palavra de Deus, que também são pastores, e outros doutores, evangélicos, sei lá, e outros ministérios, ou ministros, e outros ministros que operam hoje. Mas vamos ajuntá-los em dois: pastores, professores, ou então doutores. Líderes é uma só palavra, aqueles que têm o rebanho em sujeição, os que lideram grandes movimentos, grandes igrejas, sei lá, e temos também os anciãos. Talvez hoje não se aplica este ministério entre nós, dos anciãos em relação ao passado, mas no passado os anciãos tinham muita autoridade. Os escribas são aqueles que eram entendidos na matéria, no tocante às coisas do reino, da lei, e os sacerdotes são aqueles que teriam sido separados para servirem a Deus no templo, com a missão de oferecer o ofício sacerdote, sacrifícios a Deus, holocaustos e também para queimar o incenso. Os que cuidavam do templo, da casa de Deus. Aquela que Jesus disse, minha casa, casa de oração, que começou desde o deserto, com o tabernáculo, e mais tarde em Salomão, o templo. Então esse grupo de pessoas que eram filhos de Arão, os sacerdotes, tinham a missão de fazer serviço dentro da casa de Deus, ajudados pelos seus irmãos os levitas. Mas nós estamos a ver aqui, se aproximaram ou não os sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, os líderes dos sacerdotes. E hoje são os líderes das igrejas. Estes vieram até Jesus e indagaram a Jesus se quem dera o poder, a autoridade a Jesus para fazer estas coisas. Quais as coisas? O que Jesus fazia? O que Jesus fazia? E Jesus não somente ensinava o povo, mas também curava o povo. Ok? Ensinava o povo. Ensinava o quê? A respeito do reino dos céus. E curava o povo das suas mazelas, ou então doenças. Estão a entender? Então vieram esses líderes dos sacerdotes, os escribas, aqueles que também ensinavam o povo naquele tempo, porque entendiam das coisas da lei. E os anciãos indagaram a Jesus se quem comissionara Jesus, quem lhe deu aquela autoridade, quem tinha lhe certificado, quem tinha lhe dado a certidão, o certificado, a autorização para pregar e para curar os doentes. Ok? Por que essas pessoas, esses líderes, foram fazer essa pergunta a Jesus? Porque Jesus não fazia parte de nenhum movimento em Israel. Estou a falar um movimento registrado entre eles. Não fazia parte de nenhum grupo. Estou a falar de grupos reconhecidos pelo Estado. Não fazia parte de uma parte, porque esses
todos estavam divididos em dois grupos, que formaram em forma de partidos. Havia sacerdotes que pertenciam ao grupo dos fariseus e havia sacerdotes que pertenciam ao grupo dos saduceus. Entre os sacerdotes e seus líderes, cada um era livre para escolher o seu partido que ele devia afiliar. Entre os escribas também idem. E entre os anciãos, quiçá até entre os príncipes do povo. Ok? E hoje também nós temos esse movimento na igreja. Temos, infelizmente, a igreja caída, claro. Menos nós. E naquele tempo também, menos Jesus. Hoje temos pastores da esquerda e temos pastores da direita. Ouviu? Isso tudo que você está a ver começou em Israel. Só foram mudando os nomes. Tinha os esquerdistas e os da direita. E hoje temos, talvez não temos esse movimento na África por causa das ditaduras. Talvez as igrejas africanas, em especial em Angola, não tenham liberdade para escolher. Aqui em Angola todos são obrigados a ser da esquerda. Querendo ou não. Se quer sobreviver, tem que apoiar a esquerda, que é o partido que governa em Angola. Todo pastor, todo líder que for da direita, da oposição, da direita, não pode nem manifestar, nem mostrar isso. Senão perde o certificado. Perde a autoridade concedida por eles. Ok? Está a entender, né? Estou a desvendar segredos. Mas nações ocidentalizadas, 100%, como o Brasil, todas as Américas, Ocidente, principalmente as Américas, desde o norte até o sul. Então, e é onde a igreja evangélica também tem uma força muito grande. Eles estão divididos. É só ver, vamos lá na realidade do Brasil, que é um país irmão, como ele é chamado, por causa da língua. Temos afinidades, não somente da língua, e também da própria escravidão. A deportação dos angolanos foram lá e africanos. E temos lá negros que vieram desse país. Então há uma afinidade muito grande. Cultura, tudo isso. E agora você veja. Vais encontrar que no Brasil existem essas tendências, essas reflexões. Vais encontrar igrejas cujos líderes são da esquerda, apoiantes do Lula. São poucos, mas a maioria apoiando o Bolsonaro, que é a direita. E assim vão se virando. Quando esteve no poder o Lula, aliás o Bolsonaro, os da direita estavam no poder com o líder deles, partidário. Agora que entrou Lula no poder, os pouquinhos da esquerda estão a rugir no Brasil, defendendo o governo deles. E assim sucessivamente. Na América, eles também beberam disso da América, onde veio todo esse lixo. E a América foi buscar na Roma. E a Roma buscou em Jerusalém. Jerusalém, que mata os profetas e também apedreja os que lhes são enviados. Vais encontrar na Roma, o Papa que saiu foi da esquerda, o que entrou também é da esquerda, mas tem lá papas cardeais da direita. É incrível. Ouviu? Isso tudo já existiu ontem. Sei lá se o que entrou é da esquerda ou não, ou da direita, mas sei que o que saiu era defensor da esquerda. Por isso, o Lula chorou muito, porque morreu o Papa da esquerda. Agora você veja, todos os movimentos, todos os partidos, os dois partidos eram reconhecidos e também os movimentos eram reconhecidos como os sacerdotes, os escribas, os anciãos, todos esses estavam
registrados e tinham autoridade concedida pelo Estado, porque o Estado onde era este, juntamente, como eles eram uma colônia, então lá estavam os romanos, juntamente com a religião, formando o Estado. E o Estado, o governo, tinha dado autoridade à igreja, à religião, lhe concedeu autoridade para licenciar os seus movimentos. E agora, olhando para Jesus Cristo, que não fazia parte, aliás, não fazia parte de nenhum movimento, e não somente não fazia parte dos movimentos reconhecidos pelo Estado judeu, e também não era reconhecido pelo Estado judeu. Então, por isso vieram esses líderes, entenderam? E vieram lhe indagar: tu não fazes parte de nenhum movimento, e o teu novo movimento é ilegal, não está registrado nos cartórios, quer de Pilatos, quer da igreja ou da religião, do templo. Será que porventura tens registro aí no gabinete do sumo sacerdote ou do príncipe do povo? Será que teu registro está nos líderes dos escribas ou dos anciãos? Ou então em Pilatos? Pilato não registrava ninguém. Entregava tudo à religião, que era a nação. Quem é que te certificou? Quem é que te deu autorização? Com que autoridade fazes tu estas coisas? Eles esperavam que Jesus estivesse registrado, congregado, ter a mesma comunhão com eles. E Jesus não se associou com nenhum movimento. Não se associou nem com Sica, nem com quem, com Coiepa, nem sei com quem. Tem vários movimentos, né? Tem Sica, tem Coiepa, tem comunidade, tem tudo. Comunidade evangélica, tem Sica, tem Coiepa. Mas Coiepa já não existe, né? Tem também um outro aí. Então, cada um escolhe em que grupo você quer participar. São os partidos hoje. Religiosos, comparando com ontem. Cada um escolhe. Se você quiser ficar no SICA, então tens aí o relatório, então o regulamento. Tem o ICA, o ICCA, ok? Tens o ICCA, que é o ICA. Tens o SICA. Escolhe, ó apóstolo Marcelino. És bem-vindo. Tem o IRA. Escolhe qualquer desses aqui. Procura saber dos estatutos, dos regulamentos, aonde você se revere, aonde que você achar que deves pertencer a esse movimento. Então, faz a tua inscrição, o requerimento, o IEA. Você está me mandando muitos movimentos. Tem o IEA. Assim é IEA. Ó, Grosjean, nunca ouvi falar dessa aqui. IEA. Anda onde essa aqui? Aqui em Angola, não. Nunca ouvi falar. IEA. Está lá, parece que é na América. Ou no Brasil. Então, você escolhe. Faz o requerimento. E depois vais ser registrado. E você vai cumprir as regras da organização onde você vai se filiar. E assim terás autorização de nós, por quanto o Estado angolano nos conferiu esses direitos de outorgar, aliás, direitos de outorgar os filiais. E quando estiveres em apuros com o Estado angolano,
nós vamos chegar até o camarada presidente e dizer que ele é nosso filial e fiel, paga as cotas, aparece nas reuniões, manda o povo. Quando o camarada presidente precisar o povo e nós apelamos aos nossos filiais, ele está lá com seu povo. Quando o partido no poder, a quem nós pertencemos à esquerda, precisar de nós e nós apoiamos os nossos filiais, esse pastor, esse líder tem aparecido nas reuniões, o povo também participa das comemorações, das festas, campanhas e o resto da nossa esquerda, a esquerda comunista. Ele não é da direita, não. Quando os da direita convocam, nós não convocamos ninguém, recebemos a papelada e lhes enganamos que estamos a vir aí. Nunca fomos. Nós somos embora da esquerda. Não temos nada a ver com quem? Com Savimbi. A história se repete. Ouviu? Ontem foi assim e hoje é assim. Ontem foi assim e hoje é assim. E Jesus respondeu a esses povos secos, a essas sepulturas caiadas, como disse uma obreira, a esses tamborões vazios. Eu também quero vos fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, então eu também vou vos responder a vossa pergunta. E eles disseram, faz. E Jesus lhes perguntou, o batismo de João Batista era do céu ou dos homens? E eles arrazoaram-se entre si, dizendo, se nós dissermos que é do céu, ele vai nos dizer, e por que vocês não creram nesse batismo? Se dissermos que dos homens, tememos o povo, porquanto todo o povo sustentava que João era profeta. E responderam, dizendo, não sabemos. E Jesus, por sua vez, também lhes disse, também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. E agora? O que é que tu achas? Com que autoridade Jesus Cristo fazia essas coisas? Na parábola que segue, Jesus mostra com que autoridade fazia essas coisas. Na parábola dos lavradores. Esses eram os lavradores, maus. Os líderes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos, eram os lavradores. E a religião era a vinha, que é a nação. A nação era a vinha e eles eram os lavradores. Estão entendendo? E eram lavradores maus, que lavravam e comiam tudo, todos os frutos, todos os benefícios da lavra, eles engoliam. Engoliam o mosquito, até camelo eles engoliam. Dizimavam tudo. Peneiravam tudo. Devoravam as viúvas com pretextos de prolongadas orações. Davam cargas pesadas ao povo e eles nem mesmo com um dedo tocavam nessas cargas. Eram condutores cegos. Eram sepulturas caiadas, hipócritas. E agora, já teriam feito isso? O dono da vinha, porque a vinha não é dele, não é deles, não era e não é. Aliás, já não existe vinha, a vinha agora está entre os gentios. Por isso tenho que falar tudo no passado. A vinha não era deles. O dono da vinha é que eles tinham deixado para trabalharem na vinha. E o dono da vinha, em cada época, enviava um servo
os servos para virem buscar os frutos. E segundo a parábola de Jesus Cristo, eles matavam os mensageiros do dono da vinha. A uns mataram, a outros expulsaram e despediram-nos de mãos vazias. A outros foram apedrejados até morte, encerrados nas cadeias, executados, queimados nas estacas. Tudo isso eles fizeram. Mas um dia o dono da vinha disse consigo mesmo: desta vez não vou mandar meus servos, não. Terminou o tempo de enviar os meus servos que eles maltrataram. Eu vou mandar agora o próprio meu filho. E o meu filho, quando eles lhe verem, vão ter respeito dele, porque é meu filho. Mas eles, vendo o filho, não lhe respeitaram. E disseram: este é o herdeiro, chegou a hora de tomarmos a herança. É só matar o herdeiro e acabou. E a herança vai ser nossa. E então eles fizeram isso. Arrastaram o herdeiro, o filho, fora da vinha e mataram, com o intuito de se apoderar da vinha do dono da vinha. E Jesus perguntou a eles: ouvistes? E quando vier o dono da vinha, o que ele vai fazer a esses malvados vinheteiros ou então lavradores que mataram os servos, apedrejaram-nos, despediram-nos de mãos vazias e mataram o herdeiro, filho legítimo, para se apoderar da vinha do dono, arrastando-o fora da cidade ou fora da vinha? Quando vier o dono, o senhor da vinha, o que vocês acham? E eles responderam com suas palavras e com suas bocas: ele virá e dará um tratamento difícil a esse vinheteiro, matando eles, entregando a vinha a outros. E Jesus disse: sim, esses vinheteiros maus, ou então lavradores, são vocês. Vocês fizeram isso com os profetas. O Pai tinha-vos dado a sua vinha em Moisés, e vocês não deram frutos, não lhe adoraram como devia, não lhe renderam homenagem, a adoração verdadeira. Vocês adoraram na carne, vocês se apoderaram da sua vinha e mataram os seus profetas e apedrejaram os que vos eram enviados. Agora o Pai mandou o seu Filho, o único, o amado, para que vocês pudessem lhe temer e lhe respeitar e assim honrarem o Pai através da sua presença. E vocês fizeram pior. Vocês mataram ou vão matar na altura Jesus ainda estava em vida. Vocês vão tomar ele, vão lhe tirar da cidade e vão lhe crucificar. Então não se esqueçam que quando o Pai vier, a sentença que vocês deram é vossa. Ele vai vos matar. O dono da vinha, quando vier, vai vos incendiar, vai queimar as vossas cidades, vai derribar as vossas casas, vai vos matar e vai vos levar para o exílio. Ok? E acrescentou Jesus: e não leste a escritura que diz o quê? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Está entendendo? Eles foram lhe perguntar: quem te deu autoridade para fazer essas coisas? E Jesus mostrou quem é que tinha lhe dado autoridade para fazer essas coisas. É o Pai que lhe enviou, que lhe colocou como pedra principal da esquina. E ainda lhes anunciou: vocês vão se enganar e vão pensar que ao matá-lo vão ficar com a vinha. Não. É uma pedra que ninguém pode remover, principal da esquina, que é colocada na obra que vocês estão a edificar. Se a vossa obra, e como já foi desqualificada, a pedra continuará lá, vocês vão desaparecer. A vossa casa vai ficar em nada, no deserto.
até que o Senhor venha e levante outros lavradores, outros edificadores, na mesma pedra que vocês vão rejeitar, mas que foi colocada como principal da esquina pelo Pai. Como ele disse, isto foi feito pelo Pai e aos nossos olhos. E é maravilhoso. Ok? E foi feito pelo Senhor. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E a história se repete. Aconteceu com a nação israelita. E outra vez vai acontecer com a igreja. Essas parábolas que Jesus contou foi para Israel e os seus líderes, que rejeitaram Jesus Cristo, que mataram Jesus e pensaram que poderiam evitar que Jesus fosse a pedra principal da esquina. Pensaram que poderiam evitar que Jesus herdasse todas as coisas. Pensaram que poderiam se apoderar da vinha para sempre. Agora onde está Israel? Perderam o reino. Perderam a confiança de Deus. Perderam, sim, tudo. E com tudo as suas vidas. Só uma coisa ficou. Uma coisinha ficou. A fidelidade de Deus para com a sua palavra. Qual palavra? Ele prometeu a Abraão que eles não seriam consumidos da terra e na terra até que ele cumprisse a sua palavra. Agora que muitos estão morrendo, entre eles, há um último grupo que será congregado para que a fidelidade de Deus se manifeste e se cumpra no tempo do fim. Mas senão os outros todos perdidos para sempre. Bem-aventurados são os judeus do fim, que serão congregados para serem salvos por causa da fidelidade de Deus. Mas não é isso que eu queria dizer. Agora, essa parábola, volto a dizer, se aplica à igreja de Jesus Cristo. Nós tivemos uma vinha. Tivemos uma vinha que foi edificada por Jesus Cristo. O próprio edificador foi e é ainda a pedra principal da esquina, como ele disse aos seus apóstolos discípulos. Não dizeis vós que só daqui a 4 meses que vai ter colheita. Podem levantar os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Eu vou vos enviar a colher onde vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês vão entrar em trabalho alheio. Jesus trabalhou e os discípulos estavam a ser comissionados para irem colher. Jesus fez o trabalho e os trabalhadores foram enviados para a colheita. E Jesus lhes garantiu que receberiam seus prêmios pelo serviço que iriam prestar. E esses apóstolos fizeram o trabalho como servos inúteis, sem murmuração, sem infidelidade, sem desonestidade, sem injustiça, cumpriram a sua missão. Deixaram legado a outra geração. Outra geração fez o mesmo. Mas nem todas as gerações permaneceram na sujeição de Deus. E nós sabemos que há muitos anos, há mais de 1000 anos atrás, a igreja se perdeu no tempo e foi transformada em prostituta. E quando é que uma igreja se torna prostituta? Quando ela trai seu marido, quando ela trai seu noivo, quando ele vai fazer sexo com outro homem. Isso chama-se adultério ou então prostituição. Prostituição, adultério. Ok? Agora a igreja é a noiva de Cristo. É a esposa de Jesus Cristo. E a igreja que foi deixada por Jesus teria se prostituído com os reis da terra. Por isso, as alianças com os reis da terra. E desde aquele dia que a igreja fez aliança, ou então alianças com os reis da terra, e não estou a falar dessas igrejas aqui, esses já nasceram prostitutas, esses é o seu nascimento, é de prostituição, sua mãe é prostituta, seus maridos ou seus pais
são adúlteros. Então, não estou a falar dessas igrejas aqui. Não estou a falar das filhas, são filhas. Quando você ouve igrejas evangélicas, são as filhas da grande meretriz. Estou a falar da igreja católica, não das evangélicas, não. A igreja católica, por isso ela é chamada a igreja mãe, por isso ela é chamada a primeira igreja. Sim, é essa que se prostituiu, é essa que adorou deuses estranhos, é essa que substituiu a verdade por mentira, é essa que fez aliança, que foi violada, fornicada, adulterada pelos reis da terra, e nós sabemos que os reinos desse mundo, eles dominam, reinam sobre a autoridade de Satanás. Quem lhes deu autoridade é Satanás para reinarem no mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Agora, esses reis que são do Satanás, que reinam sob o poder de Satanás, ao fazerem casamento, aliança com a igreja de Jesus, isso chama-se que é violação, traição, adultério. Se a tua mulher beijar um outro homem, é adultério. Não podes poupar mais essa mulher. Não é digno mais de ti. Só beijo. Não. Acidentalmente beijei um homem. Não presta. Não precisa ir na cama. Aliás, Jesus disse: aquele que cobiçar a formosura de uma mulher já em seu coração cometeu adultério. Agora imagine ir para a cama. Estou a ver pessoas que suas mulheres vão na cama com outro homem e ainda está a consentir com ele. Isso só deve acontecer entre os filhos de Deus quando Deus é que manda para perdoar. Estão a entender? Quando você recebe a revelação, parece que a matéria mudou. Não mudou nada. Está a ficar quente, né? Quando o próprio céu intervém e diz: perdoa ela, então você não vai se arrepender de obedecer a Deus. E tudo vai passar. Mas senão, o adultério paga-se com separação. Ok? Não é isso que eu vim ensinar. Isso eu tenho ensinado sempre aos filhos de Deus que se assentam na igreja e nas plataformas fechadas. Mas, comparando, então, essa igreja que era a noiva de Jesus Cristo, a primeira, deixada por Jesus, não com os apóstolos, pois os apóstolos já tinham passado. Ela beijou, foi na cama com os reis da terra. O primeiro rei que eles se prostituíram com ele é o rei da Roma. Eles fizeram casamento com o rei da Roma. E em todas as nações onde estavam, fizeram o mesmo. Se aliaram, tiraram a primeira aliança que tinham com Jesus. Olha aí. Arrancaram a aliança do casamento, ou então do noivado com Jesus, e colocaram, fizeram outro casamento com outro marido, com outros maridos. E esses outros maridos têm o pai deles, que é o diabo. Então, em suma, a igreja teria feito o casamento com Satanás. A igreja de Jesus quebrou a aliança e fez uma nova aliança com o diabo. E nesse casamento nasceram filhos. E vais encontrar essa realidade no último livro que tu tens na tua mão. E esse livro que se chama Apocalipse. Vais encontrar a mãe e as filhas. Mãe de todas as prostitutas da terra, que gerou suas filhas. Filha de uma prostituta é uma prostituta. E se alguém me perguntar: tu foste gerado por uma filha de uma prostituta? Não. O evangelho que eu tenho pregado não recebi a homem algum. Se eu recebesse esse evangelho através de um homem, então eu também seria filho de prostituição. Mas eu recebi diretamente do céu. Eu estive lá, mas não recebi de lá. Eu saí vazio, como eu entrei. Eu saí como eu estava lá. Não sabia nada. E eu vim aprender sem o mestre entre vocês.
Por isso eu pergunto quem me ensinou, que aparece quem me ensinou a palavra. Se me disser Edir Macedo que te ensinou, eu vou te falar que nenhum discípulo deve saber mais que o seu mestre. O discípulo, a única coisa que pode acontecer é igual ao seu mestre. E vou te perguntar se o Edir Macedo sabe o que eu sei. Eu vou te perguntar se Edir Macedo conheceu o que eu conheci. Eu vou te perguntar se Edir Macedo chegou onde eu cheguei. Então, eu aprendi diretamente com Jesus Cristo. Com Jesus. Eu falo como falou Paulo. Não recebi de homem algum, mas pela revelação do meu Pai, que me enviou. Ok? Estão a entender? Então, eu começo um movimento na Terra que não tem associação com ninguém, com nenhum deles. Não faz parte da esquerda, nem da direita, nem de nenhum outro movimento. E não carece de autorização de ninguém para ser este movimento. Não carece. Respeitamos as leis, honramos as autoridades. Essa honra não é adoração, respeito. Respeitamos as leis. Respeitar significa guardar as leis. Honramos as dignidades. Isso que significa obedecemos às leis que essas autoridades, que não são leis deles, que eles fiscalizam. Somos bons cidadãos. Somos bons cidadãos. Mas, porém, no tocante às coisas do reino, não carecemos de autorização de ninguém para fazermos o que o céu nos mandou fazer. Recebemos autorização no céu. E do céu veio a autorização. E nós estamos a fazer e a falar o que Pedro fazia e falou. Julgai vós se é mister, é digno vos obedecer antes a vocês do que a Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Ok? No tocante às coisas desta vida, as regras, as leis dessa sociedade, que não infringem a lei de Deus, as leis da natureza, que foram criadas por próprio Deus, que não tem nada a ver com eles. Eles também estão sujeitos a essas leis que Deus criou. Nós estamos sujeitos a elas. Por isso, comemos, dormimos, levantamos, trabalhamos, casamos, obedecemos às regras, somos bons cidadãos, participamos das limpezas, participamos não sei do que da votação, participamos dos registros, demos informação às autoridades quando precisarem, estamos registrados, temos cartas de condução, bilhetes de identidade, pagamos imposto. Ouviram? Demos a César o que é de César, mas jamais daremos o que é de Deus a Deus. E o César quer que a gente lhe entregue o que é de Deus a ele. Não vai ter direito a nada. Vamos lhe entregar o que é dele, o que lhe pertence a ele. Mas o a Deus não daremos a César. Aleluia! Glórias ao Filho de Deus. Ouvistes? E esses movimentos diabólicos dos filhos da prostituta nos fazem a mesma pergunta que fizeram a Jesus. Quem te deu autoridade para você abrir igreja? Quem te deu autoridade para você pregar isso? Quem te deu autoridade para você fazer isso? Eu não vou lhes dar uma parábola ou então uma pergunta para eu lhes responder. O Emmanuel lhes perguntou, eu lhes respondo diretamente. Eu lhes digo, aquele que me enviou me disse, veja só, um certo dia, há 21 anos atrás, me apareceu um feiticeiro e veio ter comigo e disse assim, esse feiticeiro, a mulher dele estava na igreja, convidou-me a participar, a fazer aliança comigo. E ele queria aproveitar a minha meninice, ignorância, no princípio. Ele disse assim, Pastor Marcelino, olhando para ti,
eu vejo muita luz. Eles gostam de apanhar as vítimas assim, bajulando elas, as suas presas. Né? Eu vejo uma luz, muito conhecimento, muita inteligência, muita sabedoria da parte de Deus. Sim, Senhor. Mas te falta alguma coisa. E eu tenho essa coisa que te falta. E eu lhe perguntei, o que é que me falta? Falta poder. Falta poder e Olombongo. Ah, aí é? Sim. Então, eu tenho poder. Olha o feiticeiro. Eu tenho poder e tenho influência. Eu tenho poder e tenho influência. Tenho deputados, generais, meus amigos. Eu tenho um projeto antigo de fundar uma igreja. Ele é descendente daqueles que cortam cabelo. Chamado, sei lá, seus babas, ok? Ele era daquela seta diabólica e teria saído de lá com o propósito de abrir seu novo movimento e me apresentou os estatutos, o programa. Dona Jussara, já estás aí? Confirma. Eu vi que você entrou. Os estatutos, o programa, me falou de nomes, deputados, generais, que já tinham dado a luz verde. Era só começar, eles poderiam financiar, e era muito dinheiro. Então, ele disse que tu serás o pregador e eu vou ministrar as curas. Aquelas quimbandarias que fazem lá nos babas. E ele disse que temos muita revelação de árvores, paus na mata, que tem autoridade e poder. Você não pode imaginar o pastor Marcelino. Nós vamos curar HIV, vamos curar não sei quem, vamos... aquelas mentiras todos quimbandeiros. Então, mas tu tens palavra. Então você vai ser o pregador e eu vou ser o curador. E temos apoio do Estado angolano. E vamos crescer, pastor. Vamos crescer muito. Vamos construir templos. E depois vamos ver quais serão os rendimentos de cada um e tal. Nos dízimos, nas ofertas, não sei o quê. Nas cobranças que vamos fazer, e nas curas, e não sei o quê. Eu olhei para ele e lhe falei, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu fui enviado para não me associar com ninguém. Ah, não, mas o próprio Deus, não sei o quê, estás a ver, usam letra, não, porque não sei o quê, porque... Disse, eu fui enviado para não fazer aliança com ninguém, ok? Fica com teu poder e também com teus financiadores. Eu disse, eu vou ficar com meu Deus, sem esse poder que você diz, estou a buscar esse poder, um dia eu vou receber. Reconheço que não tem mesmo poder. Estou a orar e a jejuar. Eu vou receber esse poder da parte do céu, do alto. Não quero nada poder estranho, nem financiamentos estranhos, ok? Ele saiu dali muito orgulhoso, viu? Esse termo de me chamarem de orgulhoso é antigo. Não tem nada, mas cheio de orgulho, cheio da miséria. Não tem dinheiro, não tem nada, nem carro tem, nem bicicleta. Hein? Não tem poder, mas cheio de orgulho. Alguém me falou, olha, a mulher dele me falar, não, estava a te desprezar, estava a dizer que um pobre desse, cheio de orgulho, não aceitou a proposta que eu lhe dei. E eu falei na mulher dele, ele estava a pensar que eu era um pecador que veio pregar o evangelho pelo dinheiro. Poderá se assustar pela proposta. Essa é só uma, várias outras propostas eu recebi. Ok? Esse é no princípio, no primeiro ano. Então, não carecemos de autorização, não nos aliamos com ninguém, somos uma igreja una e santa. O maior mover de Deus na terra e também o maior movimento de Deus na terra. Eu vou tocar os quatro cantos dessa terra. Eu vou mexer com o planeta Terra. Enquanto eu ainda sou pequeno, podem mesmo aproveitar,
ou movimentos diabólicos. Aproveitem. O vosso tempo é esse. O meu tempo ainda não chegou. Eu vou engolir todos vocês. Vocês vão desaparecer. Eu estou a vir com muita força. E com verdade. Sem cooperação, aliança. E não carece de autorização. Senão celestial. Digam amém. Digam glória a Deus. Eis aqui o relógio de Deus na terra. Igreja, salvação de todas as nações. Ouça muito bem esse nome. Será o próximo nome que será ouvido na terra, em todos os lugares. Ouça muito bem esse nome. Igreja, salvação de todas as nações. E a Maranata, indivisível. É um corpo unido, coeso. Por isso, todos aqueles que tentarem vir criar divisões são cortados. E pela raiz, aqueles que vêm com as suas heresias, nós não os daremos nem um segundo. Aqueles que vierem para tentar espiar a nossa liberdade que nós temos com Jesus Cristo, não vão permanecer entre nós. Aqui tudo deve se sujeitar a uma liderança, porque é um só corpo, a uma só fé e a um só espírito. Em todas as nações. Ok? Por isso eu disse indivisível. E una. E santa. Não é aquela falsa aí. Tem uma falsa aí que dizem que é indivisível, santa e una. Essa aqui é a prostituta mãe, que gerou suas filhas. E que levou no focinho. E agora eu vou colocar dispersa ela. Vai entrar confusão no meio deles. Aliás, já entrou lá. E vão se matar entre eles. Uns aos outros. Seus maridos vão matar eles. Vão matar a mãe e vão matar as filhas. É isso que eu vou fazer. E já comecei a fazer. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Sim, este é o relógio de Deus na terra. Este é o relógio de Deus na terra. Depois da hora 12. Quem se lembra? 12 mais quantos minutos? 12, 5 e 15. O sol vai brilhar na sua força. 12 mais quanto? 12.15 ou 5? Eu acho que é 15, né? 12 e 1/4. Os antigos, quem se lembra? Desta hora aí. 12.5 ou ponto 15? Lorena, eu sabia que você já poderias me mandar o quê? Sim. Às 12h15 o sol vai brilhar e vai se opor, Lorena, às 15 ponto, se você se decorasse mesmo, ponto 15 ponto quando que o sol vai se opor? Nada, aí ainda ninguém respondeu. 15 ponto. Ei, o sol vai brilhar às 12h15. Marcelina Manfrutas. E há 15.5. Sim, Júlio. Às 15h05, outra vez vai haver noite na Terra. É pouco tempo. São quanto tempo? Quanto tempo? 2 horas e quantos minutos? Fala aí, fazem as contas. E 50 minutos, né? 2 horas e 50 minutos. Quase 3. De brilho do sol.
Aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. (12h50). Vocês vão ter 2 horas e 50 minutos de muito sol na Terra. Até aqui a palavra de Deus.